E mais um jogo desta rodada 22, Sport Vasco na Ilha do Retiro, briga contra o rebaixamento. Aos 7 do primeiro tempo, Nuno Moreira abre o placar para o Vasco. Ali na marca do pênalti, ele encheu o pé. 1-0 para o Vasco. Aí a gente vai ver daqui a pouquinho o Lucas Lima convertendo o pênalti para o Sport, que ainda não venceu em casa. Eram 23 do primeiro tempo, 1-1. Ainda na primeira etapa, aos 42, é bom de bola. O Felipe Coutinho, no mesmo lugar quase, hein, Zinho? E numa jogadaça do Nuno, novamente, né? Que tinha oscilado e agora jogou bem, fez um bom jogo. 1 minuto do segundo tempo, pênalti para o Vasco. Verratti vai cobrar para fazer o terceiro. E ainda, aí parecia, não, poxa, consolidou a vitória, tá encaminhada, mas ó, Ramon Menezes chegou forte, testando para diminuir para o Sport. Aos 28 do segundo tempo, final, Vasco 3, Sport 2, o que parecia uma vitória tranquila, acabou tendo um sufoco. O Sport com bons momentos, vem gerando calor para algumas equipes, mas mais uma vez sai com a derrota, Zinho. Quando o Vasco faz 3-1, o próprio torcedor, que sempre incentiva muito, né, a torcida do Sport é fortíssima na Ilha do Retiro, começa a vaiar, começa aí, realmente se entregou. É que o Vasco recuou demais, baixou muito as linhas, o Sport com mais atacantes, né, foram feitas as substituições colocando o time para frente, entrou o Romarinho, entrou o Barleta, e aí foi buscar esse segundo gol, 3-2, aí ficou aquela coisa do sufoco, do abafa, jogo da intermediária ofensiva para dentro da área, o Vasco ficou com todos os jogadores na intermediária defensiva, até o Verratti voltou ali. O Diniz colocou o David em campo, colocou a estreia do Matheus França, né, que vem para o Vasco da Gama. O Coutinho cansou, ele mexeu, tirou o Nuno também, que já estava desgastado, e aí só deu Sport no final do jogo. Foi um sufoco incrível, o Vasco segurou esse resultado que foi fundamental para o Vasco. Ele sai da zona de rebaixamento, dá um salto na tabela, e o Sport continua afundado, só ganhou um jogo no campeonato e foi fora de casa. Não ganhou na Ilha do Retiro. Eu até vou ver com a nossa produção, Camila, o Ilan, o pessoal, se a gente consegue pôr a contusão do Jair, que é preocupante, né? Ele ficou tanto tempo fora do Vasco e a suspeita de ligamento cruzado, Zinho, seria uma pena, né? Tomara que se recupere rapidamente. Tomara. É um baita de um profissional, eu o conheço pessoalmente, né? É meu vizinho, mora aqui no meu condomínio, é um garoto maravilhoso. Desejo aí que não seja, né, nada tão grave, porque realmente, como você falou, ele já ficou fora há muito tempo, é um cara muito profissional, muito sério, né, um atleta na acepção da palavra profissional, e a gente torce pela saúde, né, de todos, e do Jair, então, que conheço a índole, né, o comportamento, a gente torce ainda mais para que ele se recupere o mais rápido possível. Foi uma entrada do Aderlan aos 31 minutos do primeiro tempo. Aí entrou o Matheus Carvalho, o Cocão, né, no lugar dele. O Vasco teve aquele momento exuberante contra o Santos. Grandes momentos do Vasco, né? Tá faltando consolidar, né, Zinho? A fala que o Fernandinho sempre diz: o Vasco vem jogando bem, o Vasco vem evoluindo, mas não mantém uma regularidade de resultado. A gente falou aqui, o primeiro tempo e boa parte do jogo, até do segundo tempo, o Vasco foi superior ao Sport. Tem mais controle de jogo, tem mais combinações e para chegar à parte ofensiva. Você vê que os gols são gols trabalhados. Teve o pênalti, mas também é uma jogada que o Vasco cria para sofrer o pênalti. E aí, no próprio jogo, aquela coisa de garantir o resultado, o Diniz bem agitado na beira do campo, cobrando muitos jogadores, mas o time realmente caiu de produção. Nessa reta final ali, o Sport quase que chega ao empate. Depois da vitória contra o Santos, todos esperavam que o Vasco mantivesse o bom rendimento, colhendo bons resultados. Pegou um Corinthians em casa, em São Januário,
e perde para um time bem mesclado do Corinthians, né? Aí vai jogar contra o Juventude fora de casa, concorrente direto, perde também fora de casa. Aí vem de novo a pressão e a cobrança. Essa vitória traz uma tranquilidade para o Diniz trabalhar nessa reta final aí, nessa data FIFA, no caso, porque na volta vai pegar nada mais, nada menos que o Botafogo para decidir a vaga na Copa do Brasil. Botafogo que goleou o Bragantino com autoridade nesse sábado, né? Ô Zinho, rapidinho, você falou do Matheus França, jogador com história no Flamengo, estreou, jogou só um pouco, né, na reta final da partida, mas discreto ainda, né? O torcedor com muita esperança de ver o Matheus França brilhando, ainda não mostrou muito. Não, ele é um jogador, acabou de chegar, né? Só treinou, entrou no segundo tempo, no momento que o Vasco não tinha bola, não tinha posse de bola. Foi no momento do abafa e do sufoco do Sport. Então ele trabalhou mais defensivamente, que não é a característica dele, do que ofensivamente. É um jogador que tem talento, tem habilidade, tem o drible, vai para cima, né? Um meia atacante, consegue jogar pelo lado do campo. Acho que vai contribuir muito para o Vasco. Boa. E as polêmicas? Sempre tem, né? E aí a gente convoca a Renata Ruel. Cadê? Aqui. Chega mais, Rê. Conta pra gente. O que você achou dos lances? Um Sport Vasco cheio de polêmicas. 2 pênaltis marcados no campo de jogo. O primeiro a favor do Sport, onde a gente vê ali uma disputa por bola, o jogador atravessa o outro, a bola já estava na mão do goleiro. Pelas imagens que nós temos, nem toque direito eu consigo ver ali. Se há um toque, provavelmente é mínimo, e não digo que seria o suficiente para derrubar o jogador. Eu não vejo penalidade a ser marcada para o Sport no primeiro tempo. Depois nós temos um pênalti marcado para o Vasco. O jogador já ocupa aquele espaço. Ele não vai sair e falar assim, ó, tô te dando licença para passar. Nem a regra que é isso. E aí também um braço em cima ou qualquer coisa ali não gera impacto nenhum no atacante. Para mim, 2 pênaltis mal marcados pela arbitragem, onde o VAR sequer sugeriu revisão e manteve a decisão do campo. Bem polêmica a arbitragem hoje do Rafael Claus. Pelo menos um para cada lado, né? Olha, foi um jogo agitado, hein? Gostei, hein? Foi. Um 3-2, quente. Então, melhores momentos para você, para análise de Rafael Oliveira no Modo Prime. Um jogo quente, sem dúvida nenhuma, né? É o tipo de confronto que pode entregar isso, né? Essa tensão, esse drama, essa alternância de momentos dentro do jogo. O início era do Vasco, o Vasco chega a 1-0, uma jogada bem trabalhada com o Ryan e bonita pela direita para o Nuno. Para mim foi um dos destaques do jogo. Eu acho que o Verratti fez um jogo muito bom, principalmente até cansar ali na metade do segundo tempo. No lado do Sport dá para destacar o Lucas Lima também, que fez uma partida importante, sendo um cara não só participando dos gols, mas um dos principais passadores dentro do time. Mas enfim, o gol do 1-0 do Vasco, no início de jogo, que tinha o Vasco trabalhando melhor a bola diante do Sport, que forçava bastante para tentar encontrar as costas do Comita, dava a entender que poderia ser um jogo daqueles, em que o Sport sentiria o fato de sair atrás dentro de casa, onde sustenta essa terrível sequência histórica e negativa, mas esse pênalti muda a história do jogo, porque o Sport volta para o jogo a partir desse pênalti e consegue não só um empate, mas crescer no jogo. E aí passa a ser um incômodo maior também, né? Jogada com o Matheus Alexandre recebendo um bom passe na direita. Que o Lucas Freitas ficou indignado com a marcação de penal. Bola do Zé Lucas para ele, aí vem a cobrança do Lucas Lima. E aí o 1-1, os minutos seguintes a esse gol, são 5, 10 minutos de um Sport que cresce. O Mateuzinho, acho que foi outro que fazia uma boa partida, apesar de não ter conseguido uma finalização, um último passe que desequilibrasse, mas os dribles, as jogadas que ele iniciava. O próprio escanteio no segundo tempo, que coloca o Sport de novo na partida, é a partir de uma movimentação dele. Aí o João Silva acaba bobeando, né? 3 vezes no mesmo lance ele é pressionado até perder. E aí o Zé Lucas erra o tempo do carrinho, que facilita a vida do Nuno Moreira para achar assistência para o Felipe Coutinho. E o Vasco ficava novamente à frente no placar, num final de primeiro tempo quente, aberto, descontrolado, o que era agradável de ver, né? Porque era um jogo que permitia isso, chances para os dois lados. No segundo tempo, o jogo volta já com o Vasco fazendo o gol, tendo o pênalti a favor, e ali parecia realmente que o Sport tinha ficado pelo caminho. Parecia que seria mais uma derrota. Aí eu
no início do segundo tempo, o lance do pênalti, né? O Lucas Freitas puxa, depois puxa a bola, né, no caso. E aí sofre o pênalti que na sequência o Vasco vai fazer o 3-1. Com esse 3-1 cedo, o Sport voltando de um intervalo, tomando um gol, 2 gols de vantagem, um jogo descontrolado parecia estar com um rumo definido. E aí, de fato, o Vasco tem alguns minutos, principalmente depois do Daniel Paulista fazer as primeiras mexidas, quando ele tira, porque aí o Vasco recua, dá campo para o Sport passa a rodar a bola na entrada da área, sem conseguir infiltrar. O Vasco já não tinha contra-ataque, mas também não era incomodado. Só que com as mudanças, o Sport deixa de ter muita pegada no meio-campo, então por alguns minutos o jogo oferece ao Vasco tempo para trocar passes e até para acelerar. O Vasco poderia ter feito um 4-1 que mataria de vez o jogo. Parecia um jogo na mão do Vasco. Aí, por exemplo, né, o Puma poderia ter rolado essa bola para dentro, ele prefere a batida cruzada, mas de qualquer forma, nesse momento o jogo era do Vasco. Até que o Sport consegue, aos poucos, e a partir dessa jogada pela esquerda com o Mateuzinho, né, que é o que vai gerar o escanteio, inclusive, aí vem o gol que coloca o Sport de novo no jogo. Porque aí volta a ser o jogo, psicologicamente falando, do abafa. O jogo de um time embalado, de confiança renovada para se lançar. E nesse momento o Vasco não consegue reagir. O Vasco não conseguiu mais se defender diante do Sport, que tinha mais peças ofensivas e que incomodava mais. Então o Vasco nem ficava com a bola, nem contra-atacava. E aí acho que o Diniz demorou a mexer, inclusive, porque ele poderia ter colocado algumas peças que dessem mais fôlego, porque estava nítido o desgaste. O Verratti, o Coutinho, o Nuno acaba sendo substituído, enfim. E aí o Vasco sofre. Nos minutos finais acaba sendo um jogo. Por isso eu falava, é um jogo alarmante, porque o Vasco vence. De fato, acho que o Verratti foi bem ali na entrevista. A vitória foi muito importante, era fundamental ganhar um jogo desses. Era um jogo difícil, mas o Vasco teve o jogo na mão. Não precisava ter sido um jogo tão dramático no fim. Acho que aí que está o alerta ligado para o Vasco, porque sofreu. Muito bem, aí números, sinais da partida. Com a vitória do Vasco da Gama, 3-2 contra o Sport. Daí escanteios 10-5 Sport, hein? 9-8 em faltas para o Vasco, um cartão amarelo para cada lado. 7-4 em finalizações no gol para o Vasco. 14-10 no total. 55% de posse de bola para o Sport. E 14 finalizações contra 10 do Vasco aí. No detalhe, vamos voltar à Ilha do Retiro, voltar a Recife. Para a palavra final aqui de André Hernan, Pedro Pinheiro e Rafael Moentes. A equipe do Amazon Prime na capital de Pernambuco. Fala, Hernan! Estou aqui com meus parceiros aqui para passar esse papo final aqui. E Morientes, eu fico com a fala do Coutinho aqui. Não é para estar nessa situação. Com a qualidade que o Coutinho tem, com o Verratti, os jogadores, os reforços, é tempo, né? Mas às vezes o tempo é curto. E o Diniz vai ter tempo, né, André, para poder trabalhar com esse elenco, porque tem essa pausa, data FIFA, aí volta para pegar o Botafogo na Copa do Brasil, o jogo de volta, e aí o Ceará para tentar engrenar uma série de vitórias, uma sequência boa, e é uma vitória importantíssima. Você foi muito bem falando com o Coutinho, o Verratti também falou a respeito disso. Uma vitória importantíssima para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. É isso, meu caro Rômulo. Torcedor do Vasco está indo dormir nessa noite de domingo felizão da vida. Minha amiga Cris Vascaína já mandou caixa alta, Vasco da Gama. Esse é o sentimento do torcedor aqui. Valeu! Classificação na tela no nosso pós-jogo. Aí com imagens da Ilha do Retiro. Flamengo empatou hoje, é o líder, 47, Cruzeiro 44, Palmeiras 43, Bahia 36 e Botafogo e Mirassol 35. Depois vem São Paulo, Red Bull Bragantino, Fluminense e o Internacional fechando a primeira página. Ceará e Corinthians, 11º e 12º, respectivamente. Grêmio, Atlético Mineiro, Vasco, com a vitória de hoje, é o 15º com 22 pontos. Santos, o 16º com 22, empatou hoje com o Fluminense. E no momento, na zona de rebaixamento, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, cada vez mais condenado com 10 pontos. Uma vitória só contra o Grêmio fora de casa. O drama do Sport. Nadine, foi confuso esse jogo aí para o Klaus, hein? É um jogo difícil, até pela situação das duas equipes na tabela, fica mais tenso para a arbitragem também. Ele teve 2 marcações de pênaltis, uma para cada lado, sem a ajuda do árbitro de vídeo. E talvez o lance do Jair, na minha opinião, tenha sido o maior erro dele, porque uma falta muito clara na frente dele, um lance para cartão amarelo, e o jogador acabou tendo que ser substituído por ter ficado machucado. Deixou de marcar algumas faltas. A arbitragem realmente sempre vai ser assunto. Sim.
em lances de Ainda bem pra interpretação. você, né? Ainda bem. E é isso. Mas porque foi um jogo difícil, então. Isso, muito difícil, eu acho. Mas realmente aquela chegada no Jair realmente pra não algo- ser ignorada, né? Porque estava na frente dele. A gente sempre falou, o árbitro tem que estar bem posicionado. No começo a gente falou, o árbitro está magro, está bem posicionado, sempre se posicionando com rapidez, velocidade, mas no caso ele estava muito próximo da jogada e acabou não marcando algo que era muito claro. Ô, Rafael, o esporte condenado, né? Já pode beijar a viúva e falar, ó, Série B ano que vem? Porque senão seria a maior reviravolta, eu acho, da história de um time praticamente condenado a rebaixamento escapar. Se o esporte conseguir isso, é a maior façanha nesse quesito da história dos pontos corridos. E uma rodada como essa aumenta ainda mais, né? Porque você tem Vitória, Juventude e Vasco vencendo. 3 times que estão nessa briga direta. Então, por isso que pro Vasco não deu nem para aliviar muito. O Vasco simplesmente evitou terminar a rodada no rebaixamento. Mas pro esporte, pro Fortaleza, acabou sendo uma rodada terrível. E aumenta a pressão para quem tá logo acima. Santos, Atlético Mineiro, né? Sim, exatamente. A pressão aumenta e aumenta demais. Se é Vasco, tá na colina.